Auxílio acidente. Por que esse benefício é tão confundido por segurados e também por muitos advogados? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bora comigo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês hoje para falar sobre o auxílio acidente, que é tão confundido com outros benefícios previdenciários e é um dos meus preferidos, porque ele traz para o segurado uma ajuda financeira no momento difícil da vida, que é muito reconfortante, tanto para quem recebe quanto para nós advogados que trabalhamos na concessão desse benefício. Antes da gente começar a falar sobre auxílio acidente, peço para você se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, deixa o seu like, assina o sininho das notificações. Todas as semanas nós temos vídeos novos aqui para falar sobre algum assunto do direito previdenciário. Para você que é advogado, advogada, ou para você que é segurado e quer ficar por dentro do seu direito, aqui é o lugar certo para você se informar, tá bom? Dito isto, voltamos para o nosso assunto, tema do nosso vídeo de hoje, que é o auxílio acidente. Só, auxílio acidente, muita gente confunde com auxílio doença. São coisas totalmente diferentes, tá? Para começar, porque o auxílio doença, ele é um benefício previdenciário substitutivo de salário. Ou seja, enquanto você estiver recebendo esse benefício, você não pode trabalhar. Já o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, o que significa dizer que mesmo recebendo o auxílio acidente, você pode continuar trabalhando e recebendo o seu salário normalmente. Pensa comigo, o trabalhador sofre algum acidente, e esse acidente pode ser de qualquer natureza, sendo de trabalho ou não. Neste primeiro momento, provavelmente ele vai receber o auxílio doença, porque a incapacidade dele é temporária, então ele está em processo de recuperação. Ele não pode trabalhar, vai receber o auxílio doença e depois de algum período ele retoma suas atividades laborativas e o benefício é cessado. Quando o problema do segurado é resolvido e deixa sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho, ele passa a fazer direito à concessão de um outro benefício, que aí sim é o auxílio acidente. Pegou a diferença básica entre um e outro? Incapacidade temporária, auxílio doença. Incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Quando não é nenhuma coisa e nem outra, por exemplo, ele pôde voltar a trabalhar, ou seja, a incapacidade dele não era permanente, ele pôde voltar a trabalhar, mas ele ainda sofre da lesão. Aquela lesão, ela foi sequelada de tal forma que ele não vai evoluir, a sua melhora não vai passar deste ponto. Neste caso, como essa sequela trouxe para ele uma redução na capacidade de trabalho dele, muitas vezes ele vai continuar podendo trabalhar no mesmo trabalho que ele fazia antes, mas de forma reduzida. O seu desenvolvimento, a sua atuação laborativa teve um prejuízo decorrente de alguma sequela do acidente que ele sofreu ou de alguma doença do trabalho, tá? Ou se ele não puder trabalhar naquele emprego, naquele trabalho que ele já vinha atuando ao longo da sua vida, ele pode ser readaptado para uma outra função, mas ainda assim podendo receber o auxílio acidente, tá? Então, o auxílio acidente ele é um benefício de cunho indenizatório, por isso que ele pode ser menor do que um salário mínimo, porque ele pode ser recebido junto com o salário, tá? Então você ganha lá o teu salário normal, voltou a trabalhar, tem sequela, você vai receber o seu salário mais o valor referente ao auxílio acidente sem problema nenhum, tá? Então, essa diferença entre auxílio acidente e auxílio doença tem que ficar bem claro para você advogado, advogada e também para você segurado. Outro ponto que é importante, tá? Requisitos para você poder receber o auxílio acidente. Em primeiro lugar, você tem que ter qualidade de segurado. Lembra, num outro vídeo que nós conversamos aqui sobre o período de graça? Olha como que ele é importante. Então, você tem que ter a qualidade de segurado, tá? Inclusive, podendo essa se dar no período de graça. Então, se você não está trabalhando mais, se você não
não está vertendo mais contribuições para o sistema, mas você está dentro do período de graça e sofreu algum acidente de qualquer natureza ou doença profissional do trabalho, você pode sim ter direito a receber o auxílio acidente, tá? Outra regra muito importante que você tem que estar sempre ligado é o nexo causal. Você tem que comprovar que o acidente sofrido e a redução, a sequela que reduziu a sua capacidade de trabalho, elas estão interligadas, tá? Então, assim, eu tive uma sequela, não posso mais trabalhar no meu emprego antigo, ou então eu até posso, mas com redução na minha capacidade de trabalho. E essa redução, essa sequela é decorrente deste acidente aqui. Então você tem que comprovar o acidente e a redução, a sequela que diminuiu a tua capacidade de trabalho, que é feito através de perícia médica do INSS ou até mesmo judicial, e aí você cria o nexo causal, que é a ligação do acidente com a sua redução da capacidade laborativa, tá? Outro ponto importante, pessoal, questão do recebimento, mas afinal de contas, qual que é o valor que o segurado recebe de auxílio acidente? O valor é de 50% do cálculo do salário de benefício. Então você vai lá, você vai pegar 100% das suas contribuições de julho de 94 para frente, vai chegar ao valor do seu salário de benefício. Este valor você vai ter direito a receber 50% referente ao auxílio acidente. Então, se o salário de benefício de uma pessoa é de R$ 2.000, ela tem direito a receber o auxílio acidente de R$ 1.000. E aí você imagina bem, um trabalhador que tem lá um salário normal lá de R$ 1.500 por mês. Se ele passa a ter esses R$ 1.500 mensais de salário e ainda assim receber mais R$ 1.000 de auxílio acidente, concorda comigo que dá uma ajuda bem grande no orçamento mensal desse trabalhador? E é um benefício muito justo, porque afinal de contas, ele teve a sua capacidade de trabalho reduzida. Então, como é um benefício de cunho indenizatório, ele pode sim ser acumulado com salário. Mas cuidado, tá? Repare bem que, embora ele possa ser acumulado com salário, ele não pode ser acumulado com aposentadoria. Então, você vai receber esse auxílio acidente até o dia que você conseguir se aposentar. Se aposentou, perde o direito do auxílio acidente. E aqui tem um detalhe interessante. A lei fala que o auxílio acidente não pode ser acumulado com a aposentadoria, mas ele não fala nada, por exemplo, com a pensão por morte. Então você poderia receber uma pensão por morte e ainda assim continuar recebendo o auxílio acidente. Mas e o auxílio acidente, ele pode ser recebido de forma conjunta com o auxílio doença, por exemplo? Depende. Se o auxílio doença que você de repente pleitear para receber for totalmente diverso da causa que deu origem ao auxílio acidente, você pode receber o auxílio acidente mais o auxílio doença. Então, pessoal, tem um joguinho ali, sabe? O que pode, o que não pode, como que não é, que é interessante vocês ficarem atentos. Mas assim, em suma, acumular com a aposentadoria, não. Com outros benefícios, como por exemplo a pensão por morte, teria direito sim. E com auxílio doença, depende. O auxílio doença não pode ser vinculado à origem, à situação que deu origem ao recebimento do auxílio acidente. Mas se for auxílio doença de um outro problema que não tem nada a ver, que não tem nenhuma ligação com o auxílio acidente que você recebe, poderia sim acumular o recebimento dos dois benefícios. Outra coisa muito interessante de você saber é que o auxílio acidente não tem carência. Olha que legal. Se você começou a trabalhar hoje e amanhã você sofre um acidente, você passa a ter direito ao recebimento desse auxílio acidente. É diferente, por exemplo, do auxílio doença, que ele exige uma carência, e de outros benefícios. O auxílio acidente, trabalhou hoje, amanhã sofreu um acidente, tem direito ao recebimento. E a partir de quando que você consegue receber esse benefício? Você tem que pensar o seguinte: normalmente o primeiro benefício que você receberia seria o auxílio doença, porque em um primeiro momento não dá ainda para avaliar se aquele teu acidente ou aquela tua doença ele vai deixar sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho ou não.
Então, num primeiro momento, você receberia auxílio-doença. Finalizado o auxílio-doença, você liberado para voltar ao trabalho ou reabilitado em outra função, mas com sequela, teve um percentual, e não importa qual percentual, tá? 5, 10, 20, 30% da redução da capacidade laborativa, não interessa o percentual, voltou a trabalhar, cessou o auxílio-doença, passa a ter direito ao recebimento do auxílio-acidente. Tá bom, pessoal? Lembrando outra coisa agora para você, meu amigo e minha amiga, advogado e advogada. A competência para julgar ações acidentárias é da Justiça Estadual e não da Federal. Tá? Eu já vi muito advogado cometer esse erro. Auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente, quem julga é a Justiça Estadual, é o Tribunal de Justiça do seu estado, não é a Justiça Federal, tá? Muita atenção nisso daí, porque eu já vi muitos advogados cometerem esse erro. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje, a questão do auxílio acidente, que é um benefício que faz muito bem para muitos segurados que tiveram a sua capacidade de trabalho reduzida, voltaram a trabalhar e que simplesmente não conhecem esse direito ou confundem muito com auxílio-doença, que é uma coisa bastante comum também. Deixe a sua dúvida aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida? Teve alguma coisa aqui que você não entendeu? Teve alguma situação que você passou aí no seu escritório? Ou que você já conhece alguém que passou e que aconteceu de forma diferente do que a gente conversou aqui? Deixa aí nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em responder para vocês, tá bom? De novo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.